Isso, muito bem. Prontinho. Tudo bem, Maria Célia? Tá me vendo bem? Tô te vendo bem, querida. Vou botar essa luz aqui um pouco mais perto. Eu também vou aumentar a minha altura aqui, peraí. Se dividem as nossas cabeças. Não, acho que tá. Esse meu cabelo branco é uma lâmpada. Sozinho ele já Tá linda. ele já é uma lâmpada. E que bom que agora tem várias, eu vi no Festival de Cannes, várias colocando os cabelos grisalhos, né? Além de outras que estão aí fazendo sucesso no Brasil, como a Glória Pires. Aham, pois é, tá cheio de gente. Eu uso eu acho que há uns 15 anos. Eu estou deixando. 15 anos. Fica muito bom, muito bonito. Ah, Não, é muito... não, também desde que eu te conheço, porque eu te conheço há pouco tempo, né? Você já tinha. Não, já, eu tenho há muito tempo e para mim foi por praticidade, Ju. Uhum. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, Monique, Silvinha, Ângela, Dina, Regina, Carla. Escrevam aqui de onde vocês estão falando. A gente estava aqui conversando sobre os cabelos grisalhos, para aquecer um pouco. A gente vai esperar as pessoas chegarem, mais uns 2 minutinhos, e aí a gente começa. Deixa eu ver se eu consigo, vou tentar deixar anotado aqui o tema da live de hoje. Olá, pessoal. Temos pessoas de Porto Alegre, Ai, a Cris Niterói. Coisas, a Ângela, minhas colegas lá de SOP, da URGS, queridas. Que bom, A consegui fixar Rosana. aqui Ai, o tão bom comentário. ver gente querida, conhecida. Pois é, então, toda vez que eu divulgava a live, eu tinha feito os prints com as reações das pessoas quando eu divulguei segunda e ontem. Todo mundo, ai, Maricélia, maravilhosa. Que bom. Já tinha tempo que eu queria chamar desde o ano passado. Em junho do ano passado, eu fiz um curso com a Maria Célia Lassans e a Daniela Forgiarini, não é isso? Falei Isso, certinho? Pereira, Forjarini Pereira. Isso. Então, sobre uma curadoria avançada, né, em orientação de carreira, em que a gente pôde atualizar os nossos conhecimentos, eu e várias outras gurias, como elas mesmas diziam, que a maioria está aí no Sul. Eu, a única de Brasília, mas também tinham colegas de Recife, né, de outros estados. Isso, tinha de outros estados. Foi muito legal aquele curso. E o grupo a gente mantém até hoje, né? Isso, e felizmente a gente mantém esse grupo até hoje de WhatsApp, em que a gente compartilha livros, textos, novidades, notícias, congressos, inclusive o da BOP está chegando. Isso. Eu espero que você esteja lá e apresente trabalho, né, Juliana? Sim, Esse, esse o trabalho prazo que é. você faz, ele é tão único. Eu vou mandar um trabalho. A Cris acabou de entrar aí, minha principal parceira da Longeva, querida Cris, que eu a encontrei ontem, depois de quase 2 anos sem encontrar, agora vacinados, a gente teve um encontro ontem, né? Respeitando tudo, mantendo todos os cuidados. E eu vou falar com a Cris para a gente submeter um trabalho na ABOP, sim, para a gente contar um pouquinho o que a Pois gente é. faz. Ai, precisa contar o que vocês estão fazendo, que é tão interessante, tão importante. Que é Obrigada, o Maria Célia. lugar da troca, né? O congresso, Uhum, nós não somos muitos, né, que uhum. trabalhamos com aconselhamento de carreira.
Então, esses encontros, eles são importantes. É verdade. E cada vez mais eu tenho observado que os encontros, né, os acadêmicos, né, um congresso acadêmico, mas tem atraído pessoas também que estão na prática, consultores se interessando mais por pesquisa também. Sim, é super importante a gente ouvir as práticas, que tem práticas tão interessantes. Sim. É importante ouvir, e até para manter o moral da tropa elevado. Né? Nós somos um grupo pequeno, né? Mas somos um grupo unido, né? Nós gostamos de nos encontrar. Vamos ver se o próximo a gente faz presencial. Tomara. O último, em 2019, foi em Maceió e foi maravilhoso. Foi. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente lá, inclusive, porque eu só conhecia de nome, né? Só conhecia a La Sans, e o Rodolfo Ambiel, e os trabalhos também do Philippe de Fruy, da Bélgica, que eu fiz parceria com ele. Ou seja, foi um congresso que, para mim, abriu muitas portas. Eu vou até falar um pouquinho sobre isso amanhã também. E esse ano, por ser online, a gente vai ter conferências internacionais espetaculares, né? O Savicas vai fazer uma conferência. Uau! Então, isso é imperdível. Muito bom. Então, pessoal, para quem está chegando agora, a gente está divulgando o 15º Congresso, né, da Associação Brasileira de Orientação Psicológica, a ABOP. Congresso Brasileiro de Orientação Profissional e de Carreira. Isso. Obrigada, Marcela. Então, já que já são 6h05, nós vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Seidel, né, sou a fundadora da Longeva. Na verdade, a minha empresa foi fundada em 2017. Na época, chamava Aposentadoria Plena. Minha principal parceira está aí, Cristinês Leandro França. E desde então, de 2021, a gente mudou, né? A gente mudou nome, mudou marca e continuamos oferecendo como principais serviços programas de educação para aposentadoria, como a gente chama, que também é algo que está mudando, é aposentadoria, longevidade ativa, a gente vai falar sobre isso, né? Já que a aposentadoria para muitas pessoas não é visto mais como uma possibilidade. E além disso, também eu trabalho como orientadora de carreira. E a Maria Célia La Sans é a minha supervisora. Então, eu decidi convidá-la para a gente conversar um pouquinho sobre transformações no mundo do trabalho, sobre os impactos dessas transformações na vida desses trabalhadores maduros. Sejam muito bem-vindos. Monique, obrigada por ter respondido aqui. Né, o colega, o congresso vai ser, se não me engano, de 8 a 14 de setembro. Mas se você colocar Congresso ABOP no Google, você encontra. Qualquer coisa, o pessoal que estiver aí, compartilha o site é abopbrasil.org.br. Maravilha. E aí, para começar, o currículo da Maria Célia La Sans é muito extenso. A gente colocou o resumo do resumo do resumo ali na legenda da divulgação da live. E, para mim, nada melhor do que pedir para ela mesma se apresentar do jeito que ela quiser e compartilhar também, né, assim, momentos marcantes da carreira dela com a gente. Muito obrigada. Então, Juliana, é um prazer imenso estar aqui contigo. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho. Né? E esse seu trabalho, ele diz respeito a mim. Tá? Eu sou uma pessoa muito madura. Eu tenho 40 anos de carreira na área da orientação profissional e de carreira. Eu comecei trabalhando, eu estudei em São Paulo, na PUC de São Paulo. São Paulo já era uma área importante, a orientação profissional. E vim para Porto Alegre em 1980, fui trabalhar na URGS, na psicologia, e a gente não tinha nada aqui, né, de orientação, de carreira, e foi uma área, então eu, por propósito e desejo, eu fui construindo ao longo do tempo. Dei aula na URGS até 2013. Claro que sigo, né, com o grupo, sigo, né, dando palpite nos serviços, mas lá a gente criou o serviço de orientação profissional e o núcleo de apoio ao estudante, onde eu fazia a minha prática. Quando eu me aposentei em 2013, eu saí, eu fui trabalhar
com famílias empresárias, com a Dani, né, na consultoria do Werther Bornholt. Foi uma escola maravilhosa. E fui trabalhar por projetos, né? E fui trabalhar com o Rafael Soto na Produtive, onde eu estou até hoje, né? E coordeno lá o núcleo de pesquisa. Mas eu acho que tem que começar do começo. A minha geração, e quem está aí da minha geração sabe que se nós tivéssemos a graduação, a questão do emprego não era problema. Não era... O roteiro era esse, era terminar uma graduação, ter um trabalho, sair da casa dos pais. Porque a gente não ficava, depois que trabalhava, não ficava na casa dos pais, porque era muito fácil sair naquela época e fazia parte do nosso roteiro. Estava nas normas sociais também, né? Sim, fazia parte do roteiro, não era tão caro e nem tão difícil como é hoje. A gente tinha essa ideia. E eu sempre digo, ninguém queria namorar um cara que morasse com os pais mesmo depois de formado. A gente achava que eles tinham problemas. Então, assim, era uma outra realidade. Né? Mas nós tínhamos essa ideia, essa facilidade. Bom, o emprego, né? O trabalho é fácil. Então, eu vim para o Rio Grande do Sul, mas o que eu queria fazer era o ensino, então eu vim direto para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul trabalhar, e a ideia era ficar lá até aposentar. E eu dizia que eu ia ficar lá até morrer, né? Que eu ia caminhar pelos corredores de Bengala, e ia ficar por lá, porque essa era a ideia, era permanecer no local de trabalho. Ao longo dos anos, claro, o mundo mudou, a vida mudou, né? E eu fui percebendo que era muito interessante ter atividades depois, fazer uma outra coisa. Né? Porque dentro da universidade, cada vez que eu me sentia entediada, criava um serviço, mudava alguma coisa, fazia uma disciplina, mas era sempre dentro dessa esfera acadêmica. Eu fui percebendo, claro, eu fui mudando com o tempo, né? Nos anos 90, as questões de carreira mudam muito, a gente fala das carreiras proteanas, das carreiras sem fronteiras, e aquilo foi me ensinando, né, que eu deveria criar um produto pelo qual as pessoas quisessem pagar depois que eu saísse da universidade. E essa consciência de que eu deveria sair e deixar para, né, ter alguma sucessão, deixar para os mais novos, né, fazer uma outra coisa, surgiu mais ou menos uns 10 anos, né, antes de eu me aposentar. E aí eu fui construindo essa possibilidade nas redes de relacionamento, né? Fui construindo essa possibilidade. Claro, estar na universidade nos ajuda a nos mantermos atualizados, estar sempre... Eu fui envelhecendo, mas os meus alunos tinham sempre a mesma idade. Então, a atualização ela é trazida por essa convivência com os mais jovens. Então, quando eu saí, eu me senti atualizada, estava atualizada na minha área, né? Porque a gente estuda muito, mas aconteceu uma coisa muito interessante. Eu mudei de contexto e não compreendia muito a linguagem desse novo contexto. Então, de uma pessoa expert numa área, né, que estava dando aula já há 35 anos, eu me vi na condição de aprendiz. E aprendiz de tudo, Juliana. Aprendiz, inclusive, da linguagem que era usada nas corporações. Sim. Senão eu não conseguiria trabalhar com carreira ali, da linguagem dessa atividade com empresas familiares. Então, eu saí para uma condição total de aprendiz. É difícil, né? Quando a gente tem a linguagem acadêmica, ela
mesmo eu não tive, né, claro, a sua trajetória, eu nem sequer 1/5 da sua trajetória acadêmica, só o fato de eu ter feito mestrado e doutorado, eu recebi sempre nas consultorias, trabalhando para empresas privadas e com outras consultorias, esse feedback. Não, Ju, essa linguagem não, mais simples, traduz. Né? Então, até hoje é um exercício mesmo. E são outros termos. Eu ainda tenho dificuldade de escrever, né, alguma coisa que não tenha uma escrita chata. Né? Então, claro, como eu trabalho sempre em equipe, sempre tem alguém que escreve. Né? Eu conceituo e a pessoa traduz numa linguagem mais palatável, né? Aquilo que eu escrevo. Mas a linguagem dos contextos mesmo. E eu acho que isso acontece muito com as pessoas que se aposentam e querem se manter, né, no mercado de trabalho, ou quando a gente quer mudar o contexto, isso causa na gente uma certa um medo, né? Uma sensação de que, meu Deus, eu agora, depois de tantos anos, virei um peixe fora d'água. Tá? Mas a gente tem que confiar na base, né? Que a gente tem um conhecimento, tem um desenvolvimento, mas precisa se ajustar a novos contextos. É preciso ter uma flexibilidade que a minha geração não aprendeu com facilidade. Nós não nascemos digitais, nós não nascemos no mundo com tantas mudanças. As mudanças nos atropelaram o tempo todo. E a gente teve que enfrentar, e não é sem dificuldade. Né? Eu confesso que não é. Tá? Mas é preciso ter coragem, autoeficácia, né? Confiança de que, bom, com essa maturidade, eu vou dar conta, né, dessa novidade, dessa mudança. Algumas coisas eu decidi que não vou aderir, né? Outras coisas eu me obrigo a fazer. Eu me lembro, Juliana, uma vez que eu estava querendo um computador menor, que fosse com maior portabilidade, e a minha filha me disse uma coisa que me marcou. Ela disse: mãe, vamos para um iPad, porque você precisa de uma nova tecnologia para trabalhar, porque a sua geração, se você perde um passo da tecnologia, você é capaz de você se perder. Eu gravei isso e tenho feito todo o esforço para não perder esse passo da tecnologia, porque para uma pessoa da minha idade, a gente se perder é muito fácil. Né? E aí aquilo vai ficando distante e aquilo nos tira do mercado de trabalho. Né? E é interessante você trazer isso, porque no nosso trabalho como orientadoras de carreira, eu observo que mais, assim, é difícil qualificar a importância. Tão importante quanto identificar a área de interesse, né, os interesses profissionais, as competências técnicas a serem desenvolvidas, pelo menos eu observo, né, que o foco que eu tenho é justamente agora em identificar as competências socioemocionais e essa abertura à aprendizagem. Então, se a pessoa vem resistente, vem, né, não, é só isso que eu sei fazer, eu não quero, eu não tenho, eu estou cansada, né? Eu tenho observado muito interessante, assim, não sei se daqui a pouco a gente vai voltar também, né? Mas as pessoas estão muito cansadas. Um cansaço cognitivo, mental, muito grande, né? E a sensação, o medo é interessante. Eu atendi hoje à tarde. Ela traz como desvantagem para se aposentar, uma das desvantagens que ela traz na sessão é o medo de não se sentir produtiva, né? De achar que justamente não vai conseguir se organizar em termos de agenda para suas outras atividades, porque, na verdade, foi sempre o trabalho que guiou aquela rotina, aquela agenda e tal. Só que, ao mesmo tempo, ela diz que não tem tempo no momento para começar a experimentar uma outra atividade, né? Porque ela está cansada, porque as atividades da casa, as domésticas, né, enfim, as do trabalho, já consomem o tempo todo. Porque na nossa grande narrativa, Juliana, eu vou fazer 65 anos. Tá? Na grande narrativa da minha geração, haveria um tempo
na maturidade que a gente já saberia, já teria um corpo de conhecimento suficiente. E essa descoberta de que não, é preciso muito mais rápido, né? E coisas com diferenças muito grandes, isso gera, assim, um cansaço. E a gente precisa fazer um esforço, né, para encarar esse desafio. É preciso um esforço. Gerações mais novas já fazem isso com mais naturalidade, porque já nasceram no mundo com muita mudança, que não é o caso das pessoas mais maduras. É verdade. Mas é interessante também observar, e até por isso eu lembrei agora dessa questão que estava na moda, o tal do termo cringe, que é justamente a geração Z observando que nós, millennials, geração Y, envelhecemos, ou seja, todas as gerações, na verdade, têm que estar abertas a aprender, né? O que está volátil, as transformações tecnológicas estão numa rapidez tão grande que eu também sinto, meu Deus, né? Não, talvez não no mesmo nível, né? Mas mesmo assim, é isso mesmo, é cansativo, a gente tem que estar atento para não deixar isso, não nos deixar mais ansiosos, mas deixa, né? Então. Isso, e tem que saber, Juliana, que é mais difícil para a gente, né? Essas novas gerações, eles não têm paciência com a nossa velocidade de adaptação às mudanças. Né? Mas a gente precisa saber que é mais difícil e está bem, está ok. Porque existe o outro lado. Né? A maturidade, ela traz contribuições para os novos esquemas de organização. Tá? A maturidade, ela traz mais segurança, ela traz mais a lentidão, né? E a parcimônia nas decisões. Isto contribui, né? A gente contribui numa organização e com um grupo, né? Com esse peraí, né? Vamos analisar melhor, vamos olhar os outros lados, né? Freando um pouco essa rapidez. Então, e muitas organizações têm percebido isso e têm contratado pessoas maduras e colocado, né, misturado, né, nas atividades de novas gerações. Eu estou sempre com as novas gerações por efeito de trabalho, né, e atualmente eu estou sempre com gente nova e eu percebo, né, essa diferença, e eu percebo como nós, em alguns momentos, lideramos os grupos e as equipes pelo conhecimento, pela profundidade, que é uma característica das gerações mais antigas, tá? Pela profundidade e pela parcimônia. Tá? Sabe, só, bom senso, né? Porque a gente já viveu muitas experiências, este caminho, né, precisa ser melhor visto. Né? E eu penso que esta é uma contribuição importante, não só, né, com os meus orientandos, que são mais jovens, né, mas nos grupos que eu participo, grupos de trabalho. Inclusive, esse é um dos motivos também que me fizeram me apaixonar por esse tema, né? Quando eu tinha, no caso, trabalhadores maduros, né? Hoje a gente falou já um pouquinho sobre etarismo, né? E é claro que o etarismo no Brasil, o preconceito etário, ele é mais forte em relação às pessoas mais velhas e mais frequente também. Mas eu, desde os 23, comecei a estudar aposentadoria, envelhecimento, longevidade, os efeitos disso no mercado de trabalho. E quando eu chego nas empresas, as pessoas falam, né? Mas é você que vai falar desse tema? E aí eu falo, pois é, eu aprendo muito com os maduros. E o que eu me recordo que eu mais aprendi é sempre ainda, e ainda tem, claro, a gente sempre tem a aprender competências socioemocionais, porque eu era muito impulsiva, falava o que vinha à cabeça, né? Então, hoje o que eu escuto, eu falo, eu já fui essa pessoa, né? Ainda me policio, fico muito atenta para não ser. Então, realmente, quando a gente olha para os ganhos dessas trocas intergeracionais, o trabalho flui de uma maneira muito melhor. A gente também ganha, né, com essa rapidez, né, até com a falta de paciência dos mais jovens, porque a gente se obriga a também ser mais rápido, se obriga também a adquirir
novas linguagens. Então, a gente também ganha muito, não é? Né? Os jovens ganham, né? Com essa nossa segurança, mas a gente ganha, porque eles nos puxam, tá? Para uma postura mais flexível também. Uhum. Né? Pois é, aqui a Cristina comentou, né, a importância da valorização dessas características, e com certeza, Cristina, a gente tem feito pesquisas, inclusive, né, esse é um dos serviços também que nós, pela Longeva, oferecemos, que é conduzir pesquisas para entender quais são os estereótipos dos trabalhadores mais velhos e mais jovens e que práticas de gestão de pessoas a gente pode implementar para haver essa aproximação, além de só inserir trabalhadores maduros, né? Além de só promover a diversidade. Promover a diversidade é fácil, mas difícil é promover a inclusão. E aí é por isso também que a gente vem oferecendo consultoria para as empresas. Mas voltando para o tema orientação de carreira, né? Eu queria escutar da Maria Célia, assim, se você quiser contar, como foi que você se interessou por esse tema, que já foi, né, uma das pioneiras no Brasil e hoje uma referência nacional, tanto no mundo acadêmico como prático. E quais são, de fato, os principais desafios que você via na orientação de carreira? Quando você começou e que você vê hoje? São muitos, né? Como é que eu me interessei? Nos anos 70, eu entrei na faculdade em 74. Fui para psicologia porque eu achava bom, que eu gostava do Sartre, gostava de ler coisas sobre existencialismo. Digo, não, psicologia é um caminho. Eu queria ser engenheira, mas naquela época ser mulher engenheira era muito complicado. Então, fui com este... Eu sou pragmática, né? Eu gosto das coisas estruturadas né? e cognitivas, mas fui para a psicologia. E houve um momento que eu achei que a psicologia não era para mim, quando a gente estudava psicanálise. Digo, meu Deus, que viagem! Né? E para mim aquilo era difícil, complicado, até que eu me vi numa disciplina, num núcleo, que lá a gente trabalhava por núcleos, eram teóricas e práticas, né? Formando o núcleo, no núcleo de orientação profissional. E eu pensei, é isto. Né? É uma forma de trabalhar mais objetiva, né? Dentro deste tema da psicologia e que eu conheço. E eram pessoas incríveis, eram professoras do SED, Sapiência, de São Paulo. Foi muito incrível e eu me encantei com essa área e disse, essa área. Então, eu fui muito para a área da psicologia social e da orientação profissional. Logo que eu me formei, eu vim para Porto Alegre. Rio Grande do Sul, naquela época, em 1979, quando eu cheguei, era um contexto psicanalítico, pela proximidade da Argentina. Aqui tudo era psicanálise. Eu não sabia nada de psicanálise. Eu tinha feito algumas disciplinas básicas, mas eu nunca tinha me interessado. Na universidade diziam que eu fazia orientação profissional porque eu não sabia fazer psicologia. Né? Era uma área que aqui era dos orientadores educacionais, numa época foi uma área desvalorizada. E eu, devagar, fui construindo. Em 93, junto com a Marilu Lisboa, de Santa Catarina, a gente fez o primeiro evento para juntar as pessoas. Juliana, você acredita que nós mandamos as primeiras perguntar quem... Nós queríamos saber quem trabalhava com orientação. E lá no final dos anos 80, a gente perguntava por carta. Nós mandamos cartas para as universidades. Algumas responderam. E em 93, nós decidimos organizar o primeiro congresso, que era simpósio de orientação vocacional e ocupacional, que foi aqui em Porto Alegre, e foi aí que se criou a ABOP. Então, aliado a conseguir pegar disciplina dentro da URGS, fui formando os orientadores, encantando as pessoas, fazendo as práticas, e a associação trouxe, né, trouxe outras pessoas, enfim, a área foi crescendo. Mas o início, né, foi como se fosse uma grande novidade. Né? No mundo isso já era velho, né? Mas aqui era uma área muito difícil. Então, eu gostei de ter feito isso, porque
Eu hoje vejo que um propósito meu é o legado, né? E eu sinto que eu construí um legado e isso me faz muito realizada. Né? Nós tínhamos um grupo dentro da universidade, a Ângela Elias está aqui, a Cristina Mois está aqui. A gente tinha um grupo sempre tivemos um grupo de muita qualidade com os extensionistas, principalmente, porque era um grupo mais maduro, já de psicólogos, né? E a maturidade que os extensionistas traziam fazia com que a gente construísse a área. Então, muito do que se construiu foi com esses grupos, né? Para além daqueles super jovens estudantes. Né? Foi uma construção muito coletiva da área e hoje o Rio Grande do Sul é um dos estados onde a orientação profissional é mais forte. É o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Mas foi uma construção coletiva de muitas mãos. Muito bom, muito bom. O pessoal está aí comentando que está com saudade de vocês. A Márcia, a Cristina. Eu vi aqui, Eduardo, se você quiser explicar um pouquinho, eu li seu comentário, mas eu não entendi bem o que seria o autismo sênior. Confesso que eu não conheço essa expressão. Você disse que tem um pouco de receio da Eduardo, eu não sou autista. Então, qualquer coisa, se você quiser reescrever, fica à vontade, tá? Pessoal, também deixem as dúvidas de vocês para a Maria Célia, as perguntas que vocês quiserem deixar. Maria Célia, então, a gente tem observado, não sei se você terminou o seu raciocínio, que eu não quero... Sim. Né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre, já entrando nessas transformações, né? Desde a pandemia, ou seja, desde março do ano passado, no caso a pandemia chegando no Brasil, eu venho observando realmente um aumento, né? Um interesse das pessoas em rever suas carreiras. Todo mundo aí, algumas, né, foram então para o home office, algumas se adaptaram, outras não. Tem pessoas querendo já se aposentar que não estavam pensando nisso. Tem pessoas que pensaram, meu Deus, eu não devia ter aposentado. Tem gente que quer construir plano pós-carreira, mas não quer mais, digamos, trabalho remunerado. E tem também um grande número de maduros, e é por isso que, felizmente, agora as organizações estão mais atentas a isso, que querem continuar trabalhando, né, trabalho remunerado, com 50, 60, 70, 80 anos. E aí, a gente, em função dessas transformações todas, né, que a pandemia só intensificou, que a gente vem observando desde a quarta Revolução Industrial, as pessoas têm revisto suas carreiras. Como que você observa, assim, essas transformações e o impacto delas no nosso trabalho? É total. Para nós e para o cliente e para a relação com o cliente. Mas eu queria começar falando, Juliana, que carreira na maturidade, o próprio Savicas fala isso, esse estágio que a gente chama de manutenção, isso é quando a gente chega, né, no momento né, de expertise, né, de tempo de trabalho, o indivíduo tem 3 opções. Tá? Continuar fazendo a mesma coisa que ele sempre fez, ok? Né? Com todas as mudanças internas, mas continuar fazendo a mesma coisa, fazer a mesma coisa de uma maneira diferente ou fazer uma outra coisa. Tá? O número de pessoas que precisaram fazer a mesma coisa de forma diferente e fazer uma outra coisa aumentou muito. Tá? Porque antes a gente via, bom, eu vou me aposentar, como é que eu sigo fazendo, né? Aquilo que eu sempre fiz? Mas agora as pessoas precisam, mesmo os psicólogos, vamos conversar sobre a própria tarefa do psicólogo. Migrar para o online é fazer muito diferente aquilo que se faz. Então, o nosso escopo teórico ele está ali, mas a forma de fazer mudou completamente. E algumas pessoas são obrigadas até a fazer uma outra coisa, né? Quando se aposentam, porque aquilo que elas faziam nos seus trabalhos não tem como ser feito fora do local de trabalho onde ela estava. Alguns funcionários públicos, por exemplo, só vão conseguir fazer o mesmo trabalho,
né? Então, é preciso achar uma outra coisa para se fazer. Bom, uma pessoa que teve um trabalho, por exemplo, burocrático a vida toda, né? Como é que ela faz diferente o passo para empreender, o passo para criar uma nova expertise? Ele é enorme. E isso pode ser muito, muito impactante para a pessoa. São pessoas que não se preparam para o pós-aposentadoria. Elas Sim. se aposentam e, a partir daí, elas vão pensar. Porque elas estão cansadas, e eu vou tirar férias, eu vou viajar, eu vou ter o meu tempo livre, não preciso mais compromisso com nada. Isso vai lá, uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, chega um momento que a pessoa diz, bom, né, ninguém fica viajando, né, a vida toda, a gente tem vários compromissos que nos seguram, né, nos locais de moradia, a gente não viaja o tempo todo. Então, as pessoas sentem que a vida está vazia. Esse sentimento de que a vida está vazia e que eu preciso preencher com alguma coisa, ele é muito impactante, ele é muito estressante e é muito difícil. A gente precisa trabalhar isso antes, né, de ver qual é o tipo de atividade que a pessoa quer. Porque pode ser um novo trabalho, mas também pode não ser, ela pode se realizar em outra categoria de atividades, com algum compromisso, mas, né, com um compromisso diferente. Então, eu tenho visto as pessoas chegarem com esse impacto. Eu achei que eu ia ser feliz não tendo compromisso, mas, né, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser útil, né, de alguma Sim. maneira. E não Isso necessariamente é pelo trabalho. Só complementando, isso traduz também um desafio que a gente tem hoje, que é, nas primeiras sessões, tentar identificar o objetivo mesmo, né, daquela pessoa. E é engraçado que antes fala assim, ou vai ser recolocação, então a gente vai atualizar currículo, LinkedIn, treino de entrevista, e essa pessoa quer entrar em uma outra empresa, né? Ou é empreendedorismo, e a gente vai desenvolver as competências empreendedoras e tal. E o desafio que nós temos hoje é que e a gente também não tem quer dizer, a precarização do trabalho, né? E toda a insegurança que a gente tem hoje no mundo do trabalho é que a gente tem que trabalhar as duas esferas no mesmo indivíduo. Então, tem pessoas, eu quero me recolocar porque eu sempre estive trabalhando para uma empresa, então você pode me ajudar com essa parte, mas eu também estou pensando em abrir uma loja de café, porque eu me encantei e eu não, né? E aí você tem que, aí você fica assim, e aí, qual que a gente vai realmente? E eu acho que tem um terceiro polo, né? Que é qual é o sentido, o significado do trabalho para o indivíduo, né? Porque o empreendedorismo, ele é absorvente, né? Será que essa pessoa está disposta mesmo a se dedicar, né, para um novo empreendimento, para 24 horas, porque o empreendedor ele está dedicado totalmente a isso, né? Será que essa pessoa está com esta disposição, com esta necessidade? Será que ele quer de novo um emprego? Né? É preciso antes, né, trabalhar sentido e significado da atividade na vida dessa pessoa, né? Com o que ele quer ocupar. Isso pode ser um trabalho voluntário, isso pode ser se reunir com um grupo, né, e fazer algum trabalho com um propósito, em que ele distribua as atividades, que ele não fique responsável por tudo o que acontece, né? E fazer alguma coisa que tenha para ele sentido, propósito, significado, como a gente queira chamar. E essas atividades, elas são variadas. Sim, são vários... Não, só ia dar boas-vindas aqui, privilégio, temos Dulce Helena Pena, que acabou de entrar aqui, é outra professora. A Dulce é companheira de toda a vida da ABOP e da área de orientação. A Dulce me apresentou a Marilu, com quem eu conversei, e a gente fez o primeiro congresso. A Dulce estava na França na época, mas a Dulce é companheira de toda a vida.
E a Dulce tem uma situação... vou falar da Dulce, me desculpe. Mas Claro. ela tem uma situação de aposentadoria das mais bem resolvidas que eu conheço. Tá pintando agora, né? Tá compartilhando as pinturas dela, eu vejo Isso, assim. e tá pintando maravilhosamente bem, né? Sempre foi competente no que fez e segue sendo competente fazendo, né, uma outra coisa da vida dela e super ocupada. Segue sendo a nossa referência também. Isso é verificar e identificar o sentido, né, da atividade, que não necessariamente é o trabalho remunerado, empreendedor ou, né, como colaborador numa organização. E essa pontuação que você traz, Maria Célia, é muito importante, porque eu também venho recebendo demandas, realmente, de, por exemplo, uma mulher já aposentada, mas ela começou um trabalho, né, um trabalho voluntário, mas ela vê esse trabalho de uma maneira ainda muito pesada, ela ainda coloca aquilo, digamos, tomando mais tempo do que deveria, né? Então, assim, às vezes, quer dizer, tá fazendo um trabalho voluntário, mas ainda não está cuidando de si. Então, a gente vem também, como o meu trabalho mistura também essa preparação para a longevidade e tal, a gente também fala do como você está cuidando da sua saúde física, mental, relações e tal, porque no caso dela é isso. Aí a dúvida, né, o questionamento dessa pessoa é: eu, na verdade, acho que entrei nesse trabalho voluntário para ocupar o tempo, só que agora ele está ocupando mais tempo do que eu previ. Ela não está vendo mais sentido, né? Porque as pessoas, na verdade, dependendo do trabalho, no Brasil a gente não tem, né, uma legislação tão clara. Então, ela queria ali para contribuir, só que tratam ela como... Mas a gente aprende que o trabalho, ele absorve, a gente tem valor quando trabalha muito. Então, muitas vezes, este trabalho que é para ocupar o tempo com significado, a gente usa a mesma estratégia que usou sempre. Eu só sou competente se eu me dedico muito e com muito tempo. E não tem que mudar este sentido, né, da atividade. Tem que identificar o sentido também no cuidado das outras esferas. A gente tem trabalhado isso, inclusive, né? Mas faz bem pro ego dela, ela é escutada. Ai, não sai, você é tão boa, você é naquilo e não sei o quê. E aí, né, ela fica ali presa. E a gente tem que identificar, graças também ao curso que eu fiz contigo, eu venho utilizando ferramentas da psicologia positiva para ver que outras atividades te trazem flow. E elas existem, né? Mas ela não coloca as atividades no dia a dia, nem no final de semana, que ela falou, eu quero voltar a fazer tapeçaria, quero voltar a fazer, né? E ela não precisa do retorno financeiro, que também é uma situação de privilégio, né? No caso dela. E é por isso que ela optou pelo trabalho voluntário, mas ela não se aposentou. Isso, ela optou pelo trabalho que ela achou neste voluntariado. Ela precisa, nesse momento, identificar uma nova concepção de trabalho. Isso é um trabalho, mas não é o mesmo trabalho que ela fez anteriormente. Fazer para o outro, mas dentro de uma nova configuração. Isso é muito difícil. Eu vou pedir depois supervisão contigo para me ajudar em alguns desses casos que eu estou trazendo aqui. A Cris, minha parceira, pergunta, né? A gente já está só complementando o que a gente já vem trazendo. Qual que é o principal desafio dos profissionais que trabalham com orientação de carreira de pessoas maduras? Eu não sei se você pode contar, que eu fiquei sabendo que você estava atendendo um senhor de 80 anos. 80 anos. Como é que está sendo esse trabalho? É desafiador porque, claro, por condições muito peculiares, né? Esse mundo digitalizado assusta. Tá? Assusta porque a gente ouve, né? Existe um mito de que todo mundo tem que saber tudo. Né? E é possível começar devagar, né? Aprendendo a par e a passo,
né, de forma até ter uma mentalidade digital. Eu acredito que as pessoas, mesmo mais velhas, elas podem adquirir, desde que elas não tenham esta, eu diria, uma arrogância, né, que nós, os mais velhos, temos sobre a aprendizagem, né? Esta arrogância de dizer, bom, então eu tenho que ser tão bom nisso quanto eu sempre fui nas outras coisas que eu fiz. É esse espírito do aprendiz, né? Do espírito que eu não sei, então eu vou aprender. E não, eu não sei, então eu recuso, eu rechaço, dou para o meu neto fazer, contrato a gente jovem que faça para mim, mas é o espírito, eu não sei, bom, mas eu posso aprender. Claro que a gente tem um limite, tá? Mas esse limite pode ser o limite necessário e suficiente para a gente ter uma nova atividade de trabalho. É. Essa sua reflexão me fez lembrar que uma das premissas hoje das pessoas que estudam, né, aprendizagem contínua, né, a importância do lifelong learning, então estamos aprendendo ao longo da vida, ao longo da carreira, é a noção de aprendizagem intencional, que é a gente estar aberto a aprender em qualquer momento. Né? Não é mais, antes a gente tinha essa visão, aprender quando eu faço um curso, um treinamento, né, em tal, então uma palestra, uma coisa, e não, e hoje em dia você pode, né, internalizar e ficar atento realmente ao que eu levo para minha vida do que eu estou vivenciando no dia a dia, né, nas coisas, não sei se eu me fiz clara, mas eu entendi que é essa noção do... É preciso ter daquelas atitudes da adaptabilidade que a gente tanto trabalha, né? É preciso ter curiosidade. Curiosidade sobre si e curiosidade sobre o mundo. Então, eu não sei uma coisa, eu vou ali, né? Rapidinho, pelo menos saber do que se trata, que termo é aquele, né? Assistir um vídeo do YouTube. A gente não precisa ser expert em tudo, né? Mas é preciso aprender os temas e as linguagens que estão rolando. Assim, Maria Célia, são os então, assuntos. uma pergunta capciosa para você, porque eu também já recebi esses clientes. Qual é assim a sua atuação, né? Até porque eu também sei que tem muitos orientadores de carreira que acompanham a gente aqui hoje. Quando você recebe um cliente que você vê que está fechado, então, não, é chato, não, não quero fazer, não. Enfim, a pessoa está fechada, não é curiosa. E aí? Como que eu vejo mais adolescentes assim do que pessoas maduras. é? Quando a pessoa precisa, porque eu penso que estar fechado é o medo do que vai acontecer quando eu me pegar não sabendo, não conseguindo, errando. Fracassando. Quando a pessoa precisa fazer uma mudança muito grande, é preciso partir em pequenos pedaços, tá? E fazer pequenas aproximações. Ela precisa começar da onde ela está, a partir do que ela tem, do que ela sabe, do momento dela, e ir criando situações de sucesso no aprendizado aos poucos. E aquilo, já o Super, todo mundo me conhece, sabe que eu amo o Super, né? Donald Super é um autor da área de APC, e ele dizia que a exploração, uma das consequências da exploração é a mudança, mas também é a satisfação, né, de conseguir acomodar aquele aprendizado, né, dentro das coisas que a pessoa sabe. Então, não adianta dizer para alguém que não é digital, diz, não, tu precisa aprender a fazer um post no Instagram, precisa... Não, peraí, vamos ver. Começa olhando, né? Como é que funciona o Instagram, fazendo um comentário. Então, assim, vai devagar, porque são os pequenos sucessos que podem nos levar a passos maiores, mais confiantes e para mudanças maiores. Isso exige tempo, mas também exige a habilidade do orientador de não pedir alguma coisa que o cliente não possa fazer.
E a gente tem que saber que as pessoas, algumas pessoas têm limitação de curiosidade, de proatividade, ok, né? Vamos começar assim, pequeno e do princípio. A gente tem que ter compaixão e não ficar cutucando, empurrando. Tá? Tem que ter É verdade. compaixão, né? E tem que verificar que todos nós, em algum momento, aprendemos, né? Não sabíamos e aprendemos. Bom, essa pessoa não sabe sair da onde ela está. Precisa aprender. E a minha recomendação sempre é essa, né? De ir fazendo devagar do tamanho que a pessoa pode. Verdade. Ter sucesso é muito bom, Juliana. As pessoas gostam do sucesso e o sucesso motiva, anima, alimenta. Então, qual é a atividade que esse meu cliente fechado pode fazer e que ele tenha um sucesso? Para que ele vá sentindo essas recompensas, né? Pouco a pouco. Isso. E se estimule com a preparação. Assim, eu venho também, me recordo de uma cliente que eu atendi que ela fala, eu acho planejar chato. Planejar. Ela me contrata para planejar o pós-carreira, mas ela acha as atividades, né, o processo. Falei, mas e se você pensar no que você vai ter de retorno, né? Pensar lá na frente. Ou então, vamos colocar partes, né, desse retorno ao longo do processo também, para você ir se acostumando. Mas aí me fica muito forte para mim essa fala, do tipo, eu fui acostumada a fazer as atividades que me foram passadas, né, muitas vezes. Então, agora, e aí é por isso, então, atuar como empreendedor ou construir, né, você como responsável pela sua própria carreira, é algo que o nosso trabalho vai ajudando muito a pessoa se organizar, porque ela não aprendeu mesmo a Quem não fazer. sabe fazer? Não sabe nem por onde começar, não sabe nem sequer ser empreendedor, né? E com tudo o que isso representa. E é da nossa responsabilidade mostrar também todos os desafios, os percalços, né, no Brasil, de você ser empreendedor. A primeira coisa sempre é colocar o cliente a fazer buscas, né? E trazer pequenos relatórios. Olha, eu aprendi isso, eu vi isso. Né? A gente tem esse hábito, né, Juliana, como orientadoras, de mandar vídeos, de mandar o TED, mandar livros. Né? A gente vai alimentando. Então, uma pessoa que aprendeu a fazer aquilo que lhe mostra, ok, se esse for o começo, a gente vai mostrando, né? E a partir dali a pessoa vai ampliando. Isso é muito claro na minha experiência. Sim. A pessoa vai, mas eu também vi esse vídeo. De repente, aquela pessoa está me mandando, né, um vídeo, um livro, um card, seja lá o que for, que ela viu a partir daquilo que eu mandei ela fazer. Lê esse livro. Mas a partir dali, esse mundo vai abrindo. E isso acontece porque a pessoa, o ser humano, ele tem essa plasticidade. Né? O ser humano, ele é organizado e tem uma plasticidade. A gente precisa confiar na plasticidade, mas precisa alimentar. Às vezes é uma engrenagem que está enferrujada e aquilo e a gente vai desenferrujar e a pessoa vai deslanchar. É verdade. Eu também observo quando eu mando os TEDs, né? São esses vídeos de 15, 20 minutos e tal, que vem para atender uma demanda que a gente identifica naquele cliente, né? Abre muito, assim, ele se identifica e aí ele vê que você está conectado com as demandas dele, né? Ou passa um livro, aí também acontece. Também já teve cliente falando, aquele livro que você passou de comunicação não violenta, não gostei de ler. Falei, tudo bem, não, sabe, não leva como obrigação, vou pensar em outro, né? Então, não é todo mundo que também... E tá tudo bem, né? Isso, e eu sempre penso, quando o cliente recusa a nossa intervenção, é porque a gente errou a intervenção. Então, tem que também ter a flexibilidade de mudar o rumo. Bom, não é por aí, né? Vamos por outro caminho. A gente tem a obrigação de saber qual é o caminho para, né, a adaptabilidade do nosso cliente.
Sim, o pessoal está aqui comentando que é sempre bom te ouvir, Ah, não, Virgínia. já vi aqui a Virgínia Rezer, a Betina Fritz, Tiago Tiago, eu conheci Fiorin, o Tiago também no último Cristina, congresso da BOP, ele é maravilhoso, adorei Tiago escutar. Feibel, mas eu vejo aqui o Tiago Fiorin, né? Um Muitas pessoas querido, a queridas, Cristina quantas pessoas. Quadrado. É muito bom estar com os amigos. Muito bom. O tempo passa muito rápido, já são 7 minutos para as 10. Eu não sei se ainda as lives estão caindo depois de 1 hora, né? Mas a gente também não deve passar muito mais. Eu pensei, Maria Célia, assim, agora no final, em você compartilhar um pouquinho, se você quiser trazer algum tema que você pensou, ou então você compartilhar como é o seu trabalho como orientadora de carreira, né? Qual é o seu, em termos de tudo que a gente está vivenciando agora, que você considera que é um diferencial? É olhar para o indivíduo e não para o que eu sei, para as técnicas e para as teorias, né, que eu utilizo, mas olhar para aquele indivíduo. Eu trabalho numa perspectiva narrativa, né, onde o indivíduo ele dirige e orienta o processo, né? É a história dele. Quando ele reconhece a sua própria história, como ele construiu a história de carreira, ele consegue reconhecer quem ele é e a gente consegue perceber, né, o que ele quer mudar para o futuro, o que ele quer permanecer, o que ele quer guardar, quais são as coisas mais caras que ele quer manter, né? Porque as pessoas também não querem mudar tudo. Existe um limite de mudança que elas querem, precisam e podem fazer. Quais são os limites do cliente? Né? Quais são qual é o propósito que ele tem com ele mesmo? Né? Como essa tua cliente, que ela está fazendo trabalho voluntário, mas, ok, é um propósito bacana, mas não era esse o propósito com ela. Né? O que ela quer fazer? Né? E por que ela se lançou nesse trabalho? E a gente tem que cuidar muito com os mitos, né, que existem por aí. Todo mundo tem que ser super proativo, empreender e mudar e ser, sabe, muito atualizado, muito up-to-date. Não, peraí. Houve um tempo que se dizia que todo mundo tinha que falar mandarim, porque a China estava crescendo. Meu Deus, que bobagem! Né? O que eu preciso para trabalhar? O que eu preciso desenvolver para o tamanho do mundo que eu desejo? Né? Para a atividade, aquilo que vai ter sentido para mim. É isso que vale. É com isso que a gente trabalha, né, Juliana? Exato, e é por isso que a gente estava comentando esses dias também do nosso trabalho fora da sessão, né? Porque para cada indivíduo, para cada trabalhador, trabalhadora maduro, né? No caso da Maria Célia, atende todas as idades, eu tenho focado mais no público 50 a mais, mas assim, cada indivíduo é um mundo totalmente, né? Então a gente aplica técnicas, exercícios, passa, indica livros ou vídeos, ou se prepara para atender, né, ajudá-lo a construir essa história, né, com base Meu nos seus queridinho valores e Tiago crenças. Fiorin, Então, aqui está dizendo, ela é faca na bota. Tiago, de vez em quando eu sou um trator, né, por cima do cliente, porque às vezes isso é necessário também. Né? Então, quando a gente diz, não, porque sabe a história, né, os significados, os sentidos, não quer dizer que a gente também não põe na parede, não força. Né? claro. Não faz o cliente se defrontar, porque esse também é o nosso trabalho, né? Com coisas que ele que tem dificuldade, né? de compreender e tem dificuldade de enfrentar. Mas a gente está ali e transforma esse momento difícil num momento, numa situação segura, porque ele está ali. Tem que pagar o psicólogo para ouvir, independente do. Tem que estar, né? Senão não é para passar a mão na cabeça. Isso, Então, e aí a gente também vai respeitando o seu processo de mudança de cada um, mas a gente tem que dizer o que a gente está observando ali em termos, né? Isso. E saber o que o cliente está disposto a fazer. Porque se ele tiver consciência de que ele não está disposto a fazer aquele esforço, ok, está bem. É uma decisão dele, mas ele não pode fazer isso sem querer ou
ou por achar que não é capaz. Não, eu não quero fazer esse esforço. Uhum. Ok, vamos ver que esforços você está disposto a fazer e até onde você quer chegar. Uhum. Muito bom. Eu vi também aqui o comentário do Eduardo, né, de que as novas gerações estão com dificuldade de ter prazer na leitura, e isso é um grande difícil, é um dificultador mesmo, né, atual. Então, por conta também de todos esses gatilhos que a gente também trabalha com trabalhadores de todas as idades, né, esse cansaço mental atual vem sim da quantidade enorme de informação que chega, do fato de que a gente se desconcentra muito utilizando as redes sociais, né? E isso acaba também não facilitando a prática, o hábito da leitura diário, né? É muita informação. Uma coisa que eu digo para os meus clientes eu chamo de slow reading. Quem não tem o hábito da leitura pode ler um parágrafo por dia. Não precisa sentar e ler 300 páginas. Lê um parágrafo. Lê 5 minutos, mas faz isso um pouquinho todos os dias, né? Isso é uma forma de criar um hábito de leitura. Os vídeos são maravilhosos, tem vídeos sobre tudo, mas eles são superficiais. Uhum. Né? A gente precisa aprofundar em algumas coisas ou em algumas vidas, algumas vivências que o livro nos leva. Tá? E isso pode ser feito um pouco, não precisa ler um livro inteiro numa semana, mas pode ir, né, lendo um parágrafo por dia. Isso cria o hábito de leitura. E é bacana também no processo nosso, né, como orientadores de carreira, porque como a gente já leu, a gente questiona. Então, eu vejo que essa questão do compromisso se aumenta também. Aumenta, né, pelo fato de estar trocando com a gente. E por isso que clube de leitura também é uma boa opção, né? Porque você sabe que depois você vai compartilhar sobre o que você leu com outras pessoas. Isso, e viver outras vidas, né? Viver outras coisas, comparar experiências. Esse é o grande mote da leitura. Né? Esse é o grande mote, claro, além da aprendizagem, né? do estudo, é poder viver, poder ver outros lugares, sentir outras sensações. Né? Isso enriquece. Né? Isso enriquece, é como viajar. Né? A experiência do outro, ela é importante. Pois é, Eduardo, você está comentando desse overload de informações. É engraçado que muitas vezes o nosso trabalho também envolve ajudar as pessoas, eu já vi, a se organizar. Então, às vezes, olha, você pode, digamos, como você gerencia o seu e-mail, o seu WhatsApp, o seu telefone, inclusive, para você receber menos notificações. Então, às vezes, vem demandas assim, né? E aí é isso, vem inclusão digital, entra às vezes no trabalho, eu dou uma ajuda hoje, ela falou, eu não consigo marcar no Google Calendar de meia em meia hora, eu só consigo marcar. Falei, não, vou compartilhar a tela aqui com você e vou te mostrar que dá. Então, às vezes, eu também não sei tudo, claro, mas o que eu sei, às vezes, eu ajudo a pessoa, né, a resolver. Então, a gente indica também, claro, sempre estimulando a pessoa a buscar, né, e indica outras fontes ou até serviços também especializados de inclusão digital, como a Mais Vívida, que é uma empresa de São Paulo, que oferece, né, essa ajuda, esse suporte. Eles têm os anjos e aí eles te ajudam a usar as redes. Mas é interessante também estimular a pessoa a buscar e também, às vezes, ajudá-la, né, nesse processo. Mas não tenha dúvida. Mas é ensinar a pessoa a buscar, né? Muitas vezes a gente vai orientar essa seleção, né, de conteúdos. A seleção é importante. Né? Vai buscar conteúdo que enriqueça, mesmo que seja uma bobagem, mas às vezes aquele humor, né, nos enriquece o dia, nos deixa mais leves, é ok. Verdade. Então tá, gente, uma pena. Eu poderia ficar aqui com a Maria Célia, sei lá quanto tempo, adoro conversar com ela. Mas a gente combinou, né, 1 hora e tal. Vou avaliar depois se eu vou fazer outras lives mais longas. Esse conteúdo vai para o YouTube em breve. Eu vou pedir para o meu colega que cuida das minhas redes para passar para lá, mas ele vai continuar aqui também no IGTV, no Instagram da Longeva. E aí, então, Maria Célia, se quiser deixar algumas palavras finais
Alguma mensagem final? Quero agradecer esse momento. Cada vez que eu falo, né, da minha carreira, isso me obriga a uma reflexão, né, e eu cada vez descubro, né, algumas percepções, claro, né, na medida em que as coisas vão, né, vão se distanciando no tempo, fica mais fácil da gente refletir, né, e ver aonde que eu cheguei, os limites, né? Então, agradecer demais esse momento, né, a todos os queridos e queridas que estavam aí, né, muitos amigos, isso é muito reconfortante. Muito bom. Depois espero conhecer aí esse pessoal que você trouxe. Fiquei curiosa também, dependendo, posso entrevistar outras pessoas, entre em contato comigo se você tiver interesse em compartilhar algo que você faz de diferente no mundo da orientação profissional e de carreira, que é também o que a Longeva faz, além de outros serviços. Então, muito obrigada pela audiência, Maria Célia. Sou sua fã, você sabe. E eu quero te agradecer também por muitas vezes, pessoal, começou a pandemia, eu fui fazer palestra online, estava ansiosa, mandava áudio para Maria Célia, eu não sei, será que eu falo isso? Não, você vai conseguir, vai dar certo e tal. Então, sempre também me impulsionando a não desistir, né? Então, é isso, independente das gerações, cada geração tem os seus medos, as suas dificuldades, e o importante é a gente respirar, ser paciente e fazer o nosso melhor. Isso. Então, te agradeço também por toda a força. Obrigada. Que você sempre me deu. Muito obrigada, gente. Até mais. Qualquer dúvida, é só escrever lá por mensagem no direct. Escrevam para Maria Célia também. Eu vou deixar depois, né, o e-mail dela disponível. E vocês podem entrar em contato com ela também, se quiserem, né? Ela é uma excelente orientadora de carreira. Tá bom? Até mais. Tá, tchau, querida. Obrigada, João. Até mais, gente. Boa noite.